O Trilhas da Democracia está de volta às ladeiras de Olinda, no Centro de Cultura Luiz Freire, para entrevistar o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Leal Filho, o Lalo, que veio até Recife participar do evento Diálogos EPC TVPE. Lalo, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. E eu faria a seguinte pergunta inicial. Qual a importância do Nordeste hoje para o desenvolvimento da comunicação pública no Brasil? Olha, bom, primeiro eu agradecer o convite. Marco, é um prazer estar aqui com você, com os telespectadores desse programa. Eu acho que são essas as grandes janelas que nós temos hoje dentro desse quadro de uma mídia quase que hegemônica e homogênea no Brasil. Oportunidades como essa de falarmos sobre temas que a mídia não fala. E entre esses temas está esse que nós discutimos aqui em Pernambuco, que é a possibilidade de nós termos pela primeira vez na história da comunicação brasileira a reversão do fluxo informativo e cultural no Brasil através da televisão. Historicamente, de 1950 até hoje, né, 50 foi o início da televisão no Brasil, até hoje, o fluxo de mensagens culturais e informativas no Brasil sempre foi aquele que se originava no eixo Rio-São Paulo e se irradiava para todo o Brasil. Hoje, com a aproximação das emissoras educativas, públicas, culturais do Nordeste, formando uma rede de emissoras capazes de dar consistência a uma produção de televisão, nós temos a grande possibilidade de invertermos esse fluxo. E é isso que eu defendi no debate de hoje, que esta produção não fique restrita ao Nordeste, que ela seja feita aqui no Nordeste, mas que chegue a outros centros do país. É importante que o Brasil conheça o que o Nordeste está produzindo, não apenas em termos econômicos, mas que sempre produziu em termos culturais e que geralmente não é valorizado pela mídia tradicional. Eu acho que nós estamos num momento importante e é isso que nos anima, né, a estar junto nesse processo. E, Lalo, quais são as estratégias possíveis para fazer circular aquilo que é produzido aqui na região Nordeste? Olha, eu acho, Marco, que com esse processo de multiplicação de meios de comunicação, graças às novas tecnologias, a gente não pode desprezar nenhuma delas. Então, é fundamental que a produção aqui do Nordeste de televisão seja irradiada para todo o Brasil, especialmente para o Sudeste do país, através dos canais que forem possíveis. E eu cito, por exemplo, os canais tradicionais de televisão, como, por exemplo, a TVT, a TV dos Trabalhadores, né, que tem uma programação alternativa à mídia tradicional, sem deixar de lado toda a nova mídia, todos os sites, todos os blogs, todos aqueles canais que possam levar essa produção do Nordeste para os lares, para as casas no Brasil todo. Nós sabemos que, infelizmente, ainda há um descompasso muito grande entre as TVs, as emissoras comerciais e essas mídias alternativas. Mas é o que nós temos e é o que nós devemos aproveitar, devemos explorar, para fazer algum tipo de contraponto, né? Porque não dá para você continuar sendo refém de um discurso único apenas. E no caso do Nordeste, é um discurso que muitas vezes, infelizmente, chega enviesado no sul do país, né? Ou no sul do país se projetam e se constroem visões enviesadas do que é o Nordeste. Então esse é o momento de romper com isso. Lalo, os teus estudos sobre a experiência da BPC são muito reconhecidos, né? O que a experiência de comunicação pública desenvolvida na Inglaterra, que você estudou, pode servir como, não como um paradigma, mas como objeto de reflexão para a luta e desenvolvimento e afirmação da comunicação pública entre nós? Olha, Marco, claro, você diz bem, quer dizer, não dá para você fazer um transplante automático de uma realidade para outra. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que se criou ao longo de tantas décadas na Inglaterra para construir a BBC
gerou alguns paradigmas que podem ser perfeitamente aproveitados em outras experiências. Eu vou citar dois. Primeiro, a possibilidade de da população ter acesso aos debates que se travam em torno do próprio papel da BBC, do próprio conteúdo, através dos canais os mais diversos, né? A possibilidade da população, do telespectador, ter algum tipo de interferência sobre o que se produz, né? Tentou-se isso aqui no Brasil, quando se criou a TV Brasil, com a criação de um conselho curador composto por pessoas de vários setores da sociedade que levavam para dentro da televisão essas demandas. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Você abrir a discussão do que se produz para a sociedade, para dar, de alguma maneira, a oportunidade de que as mais diferentes visões de mundo, produções culturais diversas, estejam dentro da emissora. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que é fundamental é o da universalidade de acesso, que é um conceito que as pessoas que discutem TV pública construíram e hoje ele está enraizado. Ou seja, você não pode ter uma televisão pública bancada pelo público, no caso da BBC diretamente através de uma taxa que é paga para manter a BBC, mas no caso brasileiro através dos impostos que a população toda ela paga para manter a televisão pública, deixando de lado uma parte da sociedade que não tem acesso a ela. Então a primeira providência é tornar o sinal universal. Então todo cidadão brasileiro, e no caso aqui regional, todo cidadão do Nordeste tem o direito de ter a imagem na sua casa, facilmente acessível e hoje com as novas tecnologias de alta qualidade. A TV digital permite alta qualidade e é esse o produto que as pessoas devem receber. Não adianta você querer fazer uma belíssima programação de TV e não colocar e não dar a possibilidade do acesso, né? Isso aconteceu, eu estou falando isso não é em cima do que está acontecendo aqui, eu estou falando isso lembrando o que aconteceu com a TV Brasil, que tinha em determinados momentos uma boa programação, só que não conseguia, porque não tinha canal, porque os equipamentos eram antigos, ultrapassados, não tinham qualidade, não chegava na casa das pessoas. Então, essas duas questões são fundamentais, né? Você ter uma participação da sociedade discutindo o processo de produção e a possibilidade de que toda a sociedade tenha acesso na sua casa às imagens que são oferecidas pela TV. Eu acho que a BBC, entre outros aspectos, eu salientaria esses dois como exemplos do que a BBC pode nos trazer aqui para o Brasil. Lalo, você participou muito de perto da experiência da EBC, você tinha um programa, o VerTV, na TV Brasil. Você já parou para fazer um balanço da experiência, da tua experiência, da experiência dessa TV pública entre nós? Não? Sim, Marco, eu até escrevi um texto que está num livro chamado, um artigo que está no livro chamado A Enciclopédia do Golpe, que trata do papel da mídia no golpe de 2016. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre o papel da mídia, como é que se deu a história da comunicação pública nesse processo. E é importante nós avaliarmos por que foi tão fácil para os golpistas destruírem a comunicação pública em uma penada, né? E não houve ninguém que foi protestar, chorar nas ruas pelo fim da TV Brasil como emissora pública. Hoje ela é uma emissora estatal que faz propaganda do governo. Eu lembro nesse artigo que a Margaret Thatcher, na década de 80, primeira-ministra da Inglaterra, tentou tornar a BBC privada, comercial, né? Romper com a experiência de uma TV pública, de uma emissora pública. Houve um protesto, houve uma revolta tão grande da população que chegou ao parlamento que impediu que isso acontecesse. Olha, a Margaret Thatcher, ela enfrentou o sindicato dos mineiros e dobrou os mineiros numa famosa greve nos anos 80. E ela não conseguiu dobrar a BBC. Por quê? Porque a BBC estava enraizada na sociedade britânica. O cidadão britânico sentia a BBC como, daquela forma, pública, como propriedade dele. Não admitia que ela fosse se tornar propriedade
das empresas comerciais que fossem fazer anúncio lá na BBC. Isso que nós não conseguimos fazer aqui. Tornar, por exemplo, a TV Brasil propriedade da população brasileira. Por esses motivos que eu expliquei antes. Quer dizer, porque ela não chegava, infelizmente, na maioria das casas no Brasil, as pessoas não criaram esse vínculo até emocional de proteção da TV pública, né? A importância que a TV pública teria que ter tido para a vida de cada uma dessas pessoas, como aconteceu lá na Inglaterra. Essa é uma das análises que a gente pode fazer desse processo. A falta de um enraizamento, a falta de tornar a TV Brasil algo de propriedade de cada cidadão. Esse é um dos balanços que a gente pode fazer e que eu levanto como necessidade de que num outro momento, numa recuperação do processo democrático, num outro momento em que nós estivermos trabalhando, e eu espero que isso ocorra com certa brevidade numa TV pública, a gente tenha como meta prioritária fazer com que as pessoas sintam a TV pública como algo delas, algo de propriedade delas, o que infelizmente não aconteceu dessa vez. Bom, Lalo, você está lançando o livro A Mídia Descontrolada, Episódios da Luta contra o Pensamento Único, que foi publicado pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. O que esse livro nos ajuda a compreender as bombásticas revelações feitas pelo site Intercept acerca dos diálogos feitos entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Dalton Dallagnol? Olha, Marco, ele é anterior, obviamente, a esse episódio, né, que está convulsionando o país, mas você leu aí o subtítulo do livro, Episódios da Luta contra o Pensamento Único. Dá para perceber que este caso só veio à baila e hoje cria toda essa movimentação na sociedade brasileira graças a um rompimento do pensamento único que é controlado pelas grandes empresas de mídia no Brasil, né, e que praticamente não tem não tem no interior delas nenhuma alternativa a um pensamento que é o pensamento das camadas dominantes da sociedade brasileira. Né? É um pensamento homogêneo que foi rompido por uma mídia alternativa. Então, esse livro ele conta uma série de episódios de 2010 a 2018 em que nós estávamos constantemente, nós é que eu digo, os setores da sociedade empenhados na luta pela democratização da comunicação, nós estamos procurando, de alguma forma, romper com esse bloqueio informativo que existe no Brasil. E romper como? Ou incentivando e procurando situações que fortalecessem essa mídia alternativa, ou, conjuntamente, né, uma coisa não exclui a outra, exigindo dos poderes públicos formas de controlar o espectro geral da mídia, de rádio e televisão, da radiodifusão, que são concessões públicas. Né? As pessoas não sabem. São concessões públicas outorgadas pelo Estado em nome da sociedade e que não podem ficar todas elas ocupadas pelos mesmos setores da sociedade. Então, há uma série de artigos aí mostrando a importância de se abrir novos espaços para outras vozes poderem falar para a sociedade. Essa é a luta contra o pensamento único. E o livro mostra como isso não é só possível, como necessário e legal. Porque bastaria você colocar em prática o que determina o capítulo da comunicação social na Constituição brasileira para você romper com o pensamento único. Por exemplo, a Constituição brasileira proíbe o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação. E o que nós temos no Brasil? Um monopólio ou um oligopólio dos meios de comunicação. São poucos dominando praticamente todo o mercado
principalmente o de rádio e televisão, que é um mercado de concessões. Né? São vários os aspectos legais que o livro busca enfatizar como determinantes para a mudança desse quadro, desse domínio, né, de poucas famílias sobre a comunicação brasileira. Esse livro, ele não é um livro acadêmico, embora haja uma série de referências a autores que tratam dessa questão, mas é mais um livro, eu chamaria, Marco, um livro de combate. Né? Um livro para ajudar as pessoas, principalmente os jovens, os estudantes de comunicação, a entenderem esses mecanismos, né, que impedem que o Brasil tenha uma democracia mais aprofundada. Porque se as ideias diferentes não circulam na sociedade através dos meios de comunicação, você tem uma democracia incompleta, uma democracia imperfeita. Né? E agora, esse fato desses dias mostra, né, a importância de que outras visões surjam. E, infelizmente, nós estamos vendo a maioria dos meios de comunicação bastante reticentes, tentando de alguma forma relativizar a importância do que tem sido a divulgação desses diálogos muito deles bastante comprometedores. Né? Muitas dessas organizações, desses grupos corporativos se encontram citados diretamente literalmente, nos diálogos que foram divulgados até o momento. Né? Exatamente. Não, e no caso da Globo, por exemplo, parceira desse processo. Esse juiz, que hoje é ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele disse logo no início do processo da Lava Jato, ele foi explícito, ele disse: este processo só terá, esse trabalho nosso aqui, só terá sucesso se houver o apoio da mídia, dos meios de comunicação. E os meios de comunicação abriram todo o espaço possível para ele. O Moro é um herói, entre aspas, produzido pela Globo. Claramente, desde o início. Ele não tem defeito. É muito difícil, e agora até para o público fica difícil você explicar os graves erros que ele cometeu, né, claramente intencionais, como mostram as gravações, ao longo de todo esse processo. A chamada República de Curitiba teria existido, teria tido toda a dimensão que teve sem os holofotes da... De maneira alguma. Da Ilha Globo? Ela se tornou um fenômeno nacional e mesmo internacional graças aos meios de comunicação. Bom, basta lembrar o episódio talvez mais grotesco de todo esse processo, aquele PowerPoint que a Globo colocou no ar sem nenhum fundamento. Aliás, algo tosco, né? Grosseiro do ponto de vista... E o PowerPoint está citado num dos trechos de diálogo, né? A necessidade de se construir alguma coisa que fosse muito impactante, direta, de fácil entendimento. De fácil entendimento. Né? Isso é fundamental para você ver que as coisas não se basearam apenas nos dados concretos, nos fatos comprovados, na questão jurídica. Há um comportamento e um apoio de técnicas simbólicas muito fortes, semióticas. Eu acho que o pessoal da semiótica tem muito a estudar. Não é uma construção que está apenas baseada em fatos concretos, não. Ela tem uma dimensão simbólica que foi montada, toda ela, para ser utilizada pelos meios de comunicação. Fora o uso político, né? Porque todo momento que havia necessidade de algum ato, de alguma ação que se contrapusesse, por exemplo, a um julgamento do presidente, a um depoimento do ex-presidente Lula, ou julgamento do presidente Lula, sempre era, e também nas vésperas de qualquer processo eleitoral, sempre era pensada alguma informação para contribuir para que aquela ação que poderia favorecer o ex-presidente ou poderia favorecer um candidato que não interessava a esse grupo, ela era pinçada, né, dos arquivos, né, da Lava Jato e explorada
pelos meios de comunicação. A relação entre a República de Curitiba e os meios de comunicação de massa, em particular, as organizações Globo, o Jornal Globo, a Rede Globo de televisão, é de alimentação e retroalimentação, né? Quer dizer, sai uma notícia no Jornal O Globo, essa notícia do Jornal O Globo é utilizada pelo Ministério Público Federal para a construção da peça de acusação e, ato contínuo, o Jornal O Globo dá repercute o vazamento daquilo que é a peça acusatória. E aliado a isso, a multiplicação dessas informações nos vários meios de comunicação. Você tem uma notícia que sai na sexta-feira à noite no Jornal Nacional, ela é capa da Veja no sábado, depois a repercussão dela é aproveitada pelo Fantástico no domingo e é manchete dos jornais na segunda-feira, né? E numa articulação com o Ministério Público, com setores do Judiciário. E diante disso que a gente está falando agora, quais são os cenários, quais são as possibilidades dos meios de comunicação tradicionais que a gente está falando aqui de repercutirem os vários momentos de divulgação dos diálogos, que são muitos que vêm por aí, por parte do The Interceptor? Pois é curioso, né? Eu lembro que quando esses mesmos juiz, né, que é ministro, vazou aquele diálogo entre a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, ou diálogos, se não me engano, do presidente Lula com a ex-esposa dele, com a Marisa Letícia. O Jornal Nacional chegou a fazer um jogral entre os apresentadores para colocar no ar os trechos vazados criminosamente, né? Porque aquele vazamento não foi legal. Você faz a pergunta e eu devolvo para você. Eu gostaria de ver agora o Jornal Nacional fazer um jogral entre os dois apresentadores desses diálogos entre o Dallagnol e o Moro, entre o Dallagnol e o Moro e outros promotores, porque não são só os dois, há uma série de promotores que aparecem ali com posições político-eleitorais, né, definidas, claras. Eu duvido, e aí volta a questão da mídia hegemônica, duvido que essa mídia abra espaço para fazer aquilo que fez quando interessava a eles em outro momento. Lalo, deslocando o olhar levemente para o campo da análise política, não é que a gente não tem, a gente está fazendo uma análise política aqui da mídia, né? Mas deslocando levemente o olhar para uma análise política do que pode vir dessa bomba que estourou no último domingo, não é? Você acredita na possibilidade de libertação do ex-presidente Lula? Olha, se nós estivéssemos num país sério e democrático, com toda certeza, porque as revelações elas mostram que desde o começo há imperfeições jurídicas que derrubam, né, derrubam legalmente a prisão do ex-presidente. A prisão do ex-presidente, fica claro nesses diálogos, que foi algo montado para que ele não concorresse à presidência da República, quando ele tinha toda a possibilidade, pelas pesquisas, de ganhar a eleição no primeiro turno. Agora, no quadro brasileiro, eu já não vejo isso com tanta tranquilidade, porque nós já passamos, ao longo desses últimos anos, desde o golpe de 2016, para tantos desvios de conduta, para tantos atropelos jurídicos, para tantas formas e meios de se rasgar a própria Constituição brasileira, que eu não duvido que outros mecanismos venham a ser utilizados para evitar a prisão do Lula. Agora, é preciso também entender, Marco, que isso não é um problema não é um processo que se resolve e que se reduz à República de Curitiba, ao Moro. Há uma questão internacional muito mais ampla, né? E essas forças internacionais que operam hoje sobre a América Latina,
elas estão presentes nessa disputa. Portanto, eu não posso te dizer com convicção de que o Lula venha a ser libertado. Tais são os interesses internacionais que estão em jogo. Particularmente de interesse dos Estados Unidos, de Israel também. Sim. Olha, ocorreu um processo muito claro. Os Estados Unidos operaram, ainda no governo Obama, uma série de ataques, as chamadas primaveras árabes, no norte da África, no Oriente Médio, acabando com uma série de governos que tinham uma certa autonomia e governos que tinham importantes controles sobre a produção de petróleo. Resolvido o problema para os Estados Unidos no Oriente Médio e no norte da África, eles se voltaram para a América Latina, não é? Com Venezuela e, claro, que com o Brasil, com a questão do pré-sal. Quer dizer, o pré-sal colocou o Brasil na geopolítica do petróleo, não é? E é isso. Na linha de frente do processo de desestabilização. Pois é. Resolvido o problema lá na África e no Oriente Médio, se voltaram para a América Latina. Então, a questão do Lula está envolvida nisso, né? Infelizmente. O atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz federal, corre o risco de ser demitido pelo presidente Bolsonaro? Outra vez, num país sério e democrático, ele hoje de manhã, ou ontem de manhã, na segunda-feira, após a revelação desses malfeitos dele, ele deveria ou se licenciar, ou o presidente da República exigir que ele se licenciasse. Eu me lembro do presidente Itamar Franco, quando um dos seus ministros aventou-se a possibilidade dele ter cometido alguma irregularidade, ele pediu que o ministro se afastasse, que houvesse todo o processo de investigação. Se ele não tivesse culpa nenhuma, voltar, como acabou voltando. Afinal de contas, a Polícia Federal se encontra sob a direção do ministro. Ainda mais isso, quer dizer, como é que a Polícia Federal, que é chefiada pelo Moro, vai ter liberdade e autonomia para investigar o próprio chefe? Isto deveria ter ocorrido já imediatamente, ou pelo menos o afastamento, até que ele provasse que ele não tem culpa nenhuma no cartório, e aí poderia voltar, ou não. Mas, infelizmente, isso não ocorreu, né? Por isso que eu fico temeroso de que tudo isso que está acontecendo agora tenha um desfecho realmente positivo para nós retomarmos, né, a democracia no país, que está bastante atacada, né, e debilitada. Uma última pergunta. Isso que é possível de se transformar numa grande crise político-institucional abre espaço para uma mudança da correlação de forças existente hoje na política brasileira? Olha, a gente sempre... o grande temor, né, é que as coisas ainda fiquem piores. Porque um possível afastamento, ou por impeachment, ou por renúncia do presidente Bolsonaro, abriria a possibilidade de as Forças Armadas, através do general Mourão, assumirem o controle do país, democraticamente, né? Diferentemente do que fizeram em 64, quando foi através de um golpe explícito. O que seria ainda pior para o Brasil, né? O ideal, mas a gente é algo bastante difícil de você tornar realidade, seria que, diante dessas evidências criminosas que nós estamos vendo agora, que as eleições de 2018 fossem canceladas, porque elas foram fraudadas. O que está se revelando hoje é que houve uma fraude. As eleições foram fraudadas. Um candidato não pôde participar das eleições devido a uma fraude. Então a eleição tem que ser cancelada. Esse seria o mundo ideal. Mas nós sabemos que não estamos vivendo nesse mundo, infelizmente. Lalo, muito obrigado. Obrigado a você. E até um próximo Trilhas da Democracia.